com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo, Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Doce coração de Jesus, sede o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, boa noite. Uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente poder, ter um momento como esse de espiritualidade, de todo o apostolado do Imaculado Coração de Maria, e aqueles também, que não são assim oficialmente, mas que, de certo modo, já participa desse espírito do próprio apostolado, não é? Já, obviamente, que certamente já fizeram também aquela consagração, do método de São Luís. Então, uma coisa integra a outra, Não existe contradição nessas duas realidades, a reparação, e a consagração. Então, a gente hoje, nós estamos nesse tempo da Quaresma, é um tempo propício, um tempo fundamental para o espírito mesmo de penitência, de conversão. É importante para a gente saber que Quaresma não é simplesmente o cumprimento de ritos ou de atividades externas. Não, tudo isso faz parte, mas exatamente para nos ajudar a viver aquele espírito interior tão necessário para a nossa própria conversão. Então, Quaresma vem do 40, significa a busca da plenitude do homem em Deus. Na Bíblia, o número 4 significa isso, a busca da plenitude humana. E o número 10 é a plenitude de Deus, que é os seus mandamentos. Então, 10 vezes 4, 40. E Quaresma é exatamente o homem que se lança no deserto, como escutamos no Evangelho de ontem, que se lança nesse deserto, e o deserto é o lugar do silêncio, é o lugar da oração, é o lugar da penitência, é o lugar do combate contra as tentações, é o lugar do encontro com Deus. Então, Quaresma é um tempo onde a gente tem que se voltar mais para dentro de nós mesmos, para o nosso coração. Essa linguagem do coração que é tão importante e tão singular para a nossa, digamos, a espiritualidade do movimento, do apostolado do Coração de Maria, O coração. E como disse lá no Evangelho, na primeira leitura da quarta-feira de cinza, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que significa rasgar o coração, Significa abrir o coração para Deus. E não as vestes, quer dizer, não simplesmente aparentar um coração, mas viver com esse coração totalmente aberto para Deus. Pois bem, a nossa formação de hoje, nosso encontro de hoje, eu havia pensado como a gente está na Quaresma, e na Quaresma é tempo de buscar a penitência, a reconciliação, a confissão dos próprios pecados, o arrependimento, a purificação interior, a cura interior, tão necessária que todos nós precisamos, e ao mesmo tempo olhando para um aspecto da mensagem de Fátima, também próprio do apostolado, que é a reparação. Em algumas formações, eu já mostrar mais uma vez hoje. Quem não tem esse livro, é importante, um livro muito bom para compreender a questão mais da reparação. Um livro lançado por uma consagrada da comunidade Canção Nova, Áurea Maria. Então, essas duas asas, digamos assim, também da vida espiritual,
reconciliação e reparação. Reconciliação e reparação. Ou seja, a verdadeira reparação dos nossos pecados e do mundo inteiro leva-nos à conversão. E a nossa conversão, a conversão do coração, leva também a pessoa a buscar cada vez mais esse espírito de reparação, né, das ofensas cometidas contra Deus. Então, eu quero que eu pensei em fazer, digamos assim, essa nossa formação de hoje até 10 horas, né? A primeira parte, essa reconciliação. E a segunda parte, a reparação. Então, obviamente que 1 hora é pouco para a gente poder aprofundar esses dois temas tão importantes. Então, vamos lá. Primeiro, o tema da reconciliação. Por que falar de reconciliação se nós todos viemos de Deus? Se nós todos somos criados por Deus? Existe alguma coisa que trava a nossa relação com Deus para que se fale de reconciliação? Claro que sim. Né? Com certeza. Veja, quando Deus pensou o mundo, quando Deus pensou a sua criação, Deus não pensou a criação dele, digamos, revoltada contra si. E não pensou em impuros, pensou uma humanidade, não é? Totalmente voltada para ele, totalmente voltada para o seu amor, para a sua bondade infinita, não é? E imaculados, puros, sem pecado, não é? Sem pecado. Deus não criou o mal. O mal, na verdade, ele é uma ausência da presença de Deus, né? É uma ausência da presença de Deus. Então, nossos primeiros pais, eles se rebelaram contra Deus, né? Se deixaram tomar pelo mau uso da própria liberdade, né? Pela tentação do inimigo que já existia, e aí eles então se voltam contra Deus. Quando Deus diz, procuravam onde eles estavam, Adão e Eva, eles estavam escondidos. Quando a gente peca, a nossa tendência natural é se esconder, né? Às vezes dizer, eu não vou para a missa, porque eu não vou comungar, eu não vou rezar o texto na casa das vizinhas, porque eu estou com isso, eu não vou fazer aquilo para Deus, porque eu estou com esses tipos de pensamentos. Então, veja que a vergonha, o escondimento, se esconder da presença de Deus, né? Ela é uma espécie de realidade que está ligada também ao próprio efeito do mal. Então, esse homem, né, criado por Deus, Deus então aplica nele, né, as suas penitências, digamos assim, para aquele caminho. Mas naquele dia em que o homem se revoltou contra Deus, se voltou as costas para Deus, Deus também, já dizia São Francisco de Sales, naquele momento, e a liturgia também diz isso, naquele momento o Senhor já pensou na vinda do seu Filho. Então, o que é que Jesus vem fazer ao mundo? Ele vem trazer de volta o homem para o colo do Pai. Jesus vem ao mundo exatamente para trazer de volta o coração que se afastou do Pai. Jesus vem, e isso também chama-se reparação. Ele vem reparar toda a desgraça, todo o pecado do mundo que o homem leva na sua natureza. Jesus vem para salvar, salvar, reparar, consolar, resgatar, redimir. Esses termos todos, eles, na verdade, querem dizer a mesma coisa, resgate. Né? Ou seja, mesmo criado por Deus, o homem, pela descendência, já nasce, de certo modo, com essa deficiência, dessa falta de comunhão total com Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo para fazer isso, reparar as dores que esse homem comete contra o coração de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele vem trazendo de novo o homem para o estado original da relação para com Deus. Então, veja, por isso que Jesus é misericordioso, por isso que Jesus é o bom pastor,
é o bom samaritano, é aquele pai do filho pródigo, não é? Porque ele veio para isso, não é? Ele veio precisamente para isso, para reparar essa carga toda do pecado e para trazer de volta o homem para o Pai. E por isso, Jesus, ao fundar a igreja, com as suas atitudes, né, ele confia aos apóstolos um sacramento, que é chamado o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, né, ou o próprio sacramento da confissão dos próprios pecados. O catecismo coloca diversos nomes, né? Tem um livro muito bom que vocês depois podem obter. Na capa não está o nome do autor, mas é o padre Raimondo Marchioro, franciscano, que é esse livro, A Confissão Sacramental. Pode comprar esse livro para quem quiser aprofundar mais, né, o sacramento da confissão. Então, nosso Senhor, ele pessoalmente perdoou, curou, resgatou, consolou. E veja, toda vez que nosso Senhor perdoa uma pessoa dos seus pecados ou cura, ele diz: vai, não peques mais. Vai, não fale para ninguém quando cura. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais, né? E então, ele mesmo, que é a própria misericórdia, agiu com as misérias humanas. Mas depois que ele voltou para os céus, ele deixou outro modo de que essa sua graça misericordiosa de redimir, de perdoar os pecados dos homens, ela agora fosse administrada pela igreja. Então, a igreja, ela é a transmissora desta graça de Jesus Cristo, né? E isso é através dos sacerdotes, seja ele quem for, todos têm essa mesma graça de perdoar os pecados, né? Quer dizer, o Cristo através dele. Então, agora, Cristo age através dos seus instrumentos, né? Os instrumentos. Por isso que Jesus, ao entrar na casa onde os apóstolos estavam com medo e tudo, os acontecimentos após a crucificação, e Jesus ressuscitado entra onde eles estão e diz: a paz esteja convosco. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoados, eles não serão perdoados. Então, quer dizer, nosso Senhor instituiu os sacramentos. A igreja tem 7 sacramentos. Sacramento só é aquilo que é instituído diretamente por Cristo. Existem os sacramentais, que são os símbolos, os objetos, as vestes abençoadas, quadro, são sacramentais, mas não são sacramentos. Sacramento é o que é instituído diretamente por ele e vivido e aprimorado pelos apóstolos, né? E os seus sucessores, obviamente. Então, ele institui e confia, né? E confia exatamente a administração deste sacramento, que é chamado sacramento da reconciliação. Então, esse sacramento, né, ele é um sinal, dizia São Tomás de Aquino, é um sinal visível e sensível de uma graça visível e santificante. Então, naquela hora, né, que o penitente ele busca a confissão, ali está tendo um sinal sensível, né, da absolvição dos próprios pecados, mas por trás disso tem uma graça que está santificando, que está curando e que é invisível, mas ela está acontecendo. Então, a primeira coisa para que uma pessoa busque realmente a confissão, consciência da condição de ser pecador. Pecador em que sentido? Em 2 sentidos. Primeiro, em sentido de herança, digamos, de herança espiritual desde a primeira criação, ou seja, pecado original. Nós nascemos pecadores. Depois, consciência do pecado pessoal, né? Ou seja, o primeiro pecado, que é o pecado original,
nós herdamos esse pecado, né? Nós não temos culpa de ter herdado esse pecado, mas ele passou do primeiro pai para todos os outros filhos que somos nós. Agora, pelo batismo, esse pecado ele foi apagado. E nós continuamos somente com as consequências. Quem é batizado não tem mais na sua alma pecado original nenhum. Foi totalmente purificado, totalmente lavado, totalmente redimido, não é? Por essa herança, digamos assim, genética e espiritual. Mas a gente continua com as consequências, com algumas feridinhas. Daí vem a outra questão, o pecado pessoal. O que é o pecado pessoal? São as práticas, são os pensamentos, as palavras, as atitudes e as omissões que nós fazemos com o uso da nossa razão. São os pecados pessoais, né? Então, veja que muitos pecados que nós temos, realmente, que nós praticamos, a culpa é nossa mesmo. É nossa, porque a gente usa mesmo a nossa própria razão para praticá-los. Nós alimentamos, muitas vezes, pecados em pensamentos, conscientemente, ficamos aí flutuando na barquinha do pecado. Nós alimentamos muitas e muitas vezes conscientemente o pecado através de palavras, através de julgamentos, através de fofocas, através de falso testemunho, através de agressão, através de maledicências, mesmo sabendo, a gente, né? Então, veja, isso aí é pecado pessoal. Isso são atos cometidos à luz da nossa própria consciência. Pecados de ações, e aí a gente não precisa nem citar, né? Que o número é muito grande de pecados que existem cometidos em ações e também em omissões, né? Ou seja, a prática de pecados por omissões também ela acontece. Então, veja, primeiro, ter essa consciência dessas duas realidades. O pecado original, mas eu sendo batizado só tenho as consequências, essas feridas que ficaram por causa da natureza humana fragilizada, e os pecados pessoais, que são pecados cometidos. E lembrando que o pecado pessoal, ele está ligado também muito ao grau de maturidade e de compreensão e liberdade e vontade que cada um tem. Então, por exemplo, uma criança pegou um revólver e matou um homem. Um adulto pegou um revólver e matou um homem. É o mesmo pecado, mas existe uma disparidade muito grande na compreensão do ato. Então, a criança não tem, digamos, uma criança pequenininha, pegou a arma sem querer, assim, atirou, ela não tem aquela consciência que aquele adulto tem. Então, quer dizer que a pena de um para o outro, mesmo sendo o mesmo pecado, ela é, né, totalmente diferente. Não seria justo, né? Digamos assim, um julgamento da parte de Deus, né, nessa matéria das duas pessoas, porque as duas não têm as mesmas intenções, não têm a mesma liberdade, não têm a mesma vontade, também não têm a mesma consciência. Alguns falam também de pecado social, né? Muitos falam de pecado social, ou seja, uma ideologia, ela é um pecado social, né? Por exemplo, um Estado que adota uma lei, aprova a lei do aborto. Isso é um pecado social também. Porque, por mais que tenha sido uma pessoa que incentivou, um grupo de pessoas que determinou e a lei foi aprovada, isso foi praticamente obrigando a muitos a adotar isso, né, como uma verdade, como uma normalidade. Então, é um pecado, né, que passa não só do pessoal agora, mas ela passa a ser uma destruição social, não é? Uma destruição social. Então, essa consciência, né? Depois dessa consciência do pecado mesmo, não é? A primeira coisa que uma pessoa, um cristão católico,
o membro do apostolado, aquele que é consagrado a Nossa Senhora, tem que pensar o quê? Eu preciso me confessar. Eu preciso buscar a confissão dos meus pecados, o perdão dos meus pecados. Não é? Eu preciso porque a igreja, como minha mãe me diz, que eu preciso. Então, o que a igreja diz? Ao menos uma vez por ano. Mas isso, gente, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Isso não é nada em comparação àquilo que a gente, ao se compreender, deveria buscar. Então, quanto mais existe autoconhecimento, mais busca de misericórdia existe. Deve existir, né? Pelo menos. Então, a primeira coisa é buscar isso, né? Se eu preciso me confessar todo mês, ótimo. Toda semana, também ótimo. Agora, isso tudo tem que ser buscado com sinceridade. Não é simplesmente para cumprir um rito, uma obrigação, ou então uma situação que tem que me levar a ter uma paz psicológica, que muita gente confunde alívio psicológico com a busca do perdão dos pecados. Ah, eu me senti tão aliviada, tão aliviado, mas nem sempre existe o arrependimento. Né? Existe aquela paz ali, psicológica, mas nem sempre existe o arrependimento. Então, vamos lá. Vocês vão anotar aí esses passozinhos, né, que já foi colocado, inclusive, aí no grupo do apostolado, né? Depois cada um pode até ver, mas eu vou repeti-los, né? Primeiro, para fazer uma boa confissão, um exame de consciência. Exame de consciência, né? Você pode fazer o exame de consciência, por exemplo, ir analisando cada um dos 10 mandamentos. Às vezes tem algum material muito bom na internet que pode ajudar, porque a gente nem sempre lembra. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vai vendo o que é que está atrelado a esse mandamento, né, que eu realmente cometi. Por exemplo, muita gente sabe, não liga, não dá atenção. Perder missa. Perder missa é um pecado. A não ser a missa dominical, né? A dominical e os preceitos, de preceito. Perder a missa por preguiça. Perder a missa porque foi para aniversáriozinho. Perder a missa que foi para a chácara na roça. Perder a missa porque eu estou muito morta de cansado da festa que eu estive no sábado à noite. Tudo isso não são desculpas de jeito nenhum, né? Não são realmente pecado. Por que aqui é um pecado? Primeiro, não tem que olhar que eu não ir é um pecado. Tem que olhar que o que é celebrado no domingo. Ou seja, é olhar do maior para o menor, não do menor para o maior. Então, o que é o maior? É a Eucaristia. Não é? O maior é o evento maior da fé cristã que acontece, sobretudo, no domingo, que é o dia, né, privilegiado da fé católica, o dia da ressurreição de Cristo. Obviamente que existem as exceções. Existe, né? Uma pessoa trabalha todo domingo, né? Porque não é pecado trabalhar no domingo, na verdade, né? A questão não se trata disso. A questão se trata de primeiro dar prioridade à Santa Missa. É isso, né? Se eu sou uma médica que eu estou escalada para trabalhar domingo, então eu posso ir à missa. Então, se eu não posso, eu posso no sábado à noite. Eu posso conversar com o sacerdote para me dar algum tipo de orientação para que eu possa ter um outro dia por causa dessa situação. Mas a missa de preceito ordinário é o domingo. Sempre é o domingo. Não é? Obviamente que a igreja também ela defende essa ideia de não trabalhar no domingo. Por quê? Para que a gente entenda que nós não somos escravos do trabalho. Para que a gente compreenda, não é, que a vida não é só isso, né? Que a vida não é trabalhar, se matar, trabalhar, se matar. Ou seja, existe realmente o lugar do Senhor, existe o lugar do trabalho, existe o lugar de cada coisa, não é? Então,
exame de consciência. Fazer o exame de consciência. Porque às vezes a pessoa vai para a confissão, chega lá e diz, ô padre, estou aqui com dor de cabeça. Digo, vou, então vai para a farmácia, minha filha. A farmácia aqui bem perto da igreja, ao lado. Então, você não pode ir para a confissão sem saber o que é que você vai, que você vai colocar. Você não pode ir para a confissão sem saber que pecados você realmente vai pedir a absolvição, né? O perdão dos pecados, né? A confissão, ela é, sobretudo, uma acusação. É um tribunal onde você vai se acusar. Você vai se acusar e vai buscar o perdão, né? Então, não ir para a confissão sem saber o que é que vai se confessar, né? Depois lembrar, a confissão, ela é o lugar da reconciliação. Ela não é o tratamento psicológico, não é o lugar da consulta, não é o lugar da conversinha, não é? Não é o lugar para a gente ir conversar da morte da cachorra, dos problemas do meu marido, né, da minha mulher. Não é o lugar para se justificar. Às vezes a pessoa vai, eu estou aqui para pedir perdão, eu todos os meus pecados, né, padre? Eu tenho muito pecado, aí eu fico, meu Deus, sim, cadê os pecados? Aí a pessoa não diz nada. Então, quer dizer, não há confissão. Não há confissão, não há absolvição, não há nada. Fica ali o padre com a corujinha no confessionário, sem saber o que dizer. Então, tem que... Né, a pessoa não pode ir para o confessionário sem saber o que realmente vai confessar. Por isso que o exame de consciência. Aí vocês podem... Quem tem a mente fraca, anote no papel. Né? Anote no papelzinho, na hora você vai, né, e piedosamente ler os seus pecados. Às vezes, né, para não esquecer, que a gente esquece às vezes. Padre, se eu esquecer, pronto, não tem problema, foi perdoado, mas se você lembrou depois, é bom você novamente expor o pecado na próxima confissão, tá bom? Então, exame de consciência. Tem exame de consciência. Tem que fazer exame de consciência, necessariamente, obrigatoriamente, para fazer uma boa confissão. Segundo passo é o arrependimento. Né? Esse eu acho que seria... Olha, esse é o mais difícil. É o mais difícil. São Francisco de Sales dizia que, por que é tão difícil do arrependimento? Porque, às vezes, o que acontece é que os nossos afetos estão apegados ao pecado. Né? Não é simplesmente uma questão de saber, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas às vezes a gente está com um pecadinho, né, ali e pensando, eu vou me confessar, mas se acontecer de novo eu faço. Então quer dizer que ainda existem raízes do coração que estão afeiçoadas, apegadas, grudadas a certos pecados. Então o arrependimento, por isso que após o exame de consciência é fazer oração. Senhor, dá-me a graça de me arrepender desses pecados. Senhor, dá-me a graça de odiar esses meus pecados, né? De odiar mesmo, de sentir nojo deles, de sentir pavor, de sentir horror. Né? É uma coisa que a gente pode pedir tranquilamente. Horror, nojo, ódio dos nossos próprios pecados. Por que preciso pedir ódio ao pecado? Porque o coração vai se afastando, não é? O ódio como o amor são duas paixões dentro de nós. Então, quando eu amo uma coisa, eu vou me afeiçoando. Quando eu odeio, eu vou, né? Eu vou me afastando cada vez mais daquela situação, daquele tipo de pecado. Então, pedir a Deus a graça do arrependimento. Eu não estou arrependido, não. Então, não vai para a confissão, não. Porque senão não vai valer. É bom esperar um tiquinho, reza mais, reza. Pede a Deus, pede a graça do Espírito Santo, pede ao Senhor a luz para dar a graça do arrependimento, né? Terceiro, ao ir para a confissão, é a declaração dos pecados, ou seja, a exposição, né? Padre, eu estou aqui, quero pedir perdão a Deus, porque eu pequei contra a gula, comendo excessivamente na festa ontem, sem necessidade.
Eu peço perdão a Deus porque eu tive um pensamento de ódio contra uma irmã minha, uma pessoa da minha família. Não precisa dizer, revelar o nome das pessoas, isso não precisa. Não precisa entrar em detalhes, o padre não quer saber os detalhes do pecado, dos pecados. Né? Eu peço perdão a Deus porque eu faltei à Santa Missa domingo, porque eu dei prioridade à festinha na minha casa, porque eu estava com preguiça mesmo. Eu peço perdão ao nosso Senhor porque não é, eu roubei esse dinheiro da loja que eu trabalho, esse produto da loja que eu trabalho. Não ficar, por exemplo, pelas vezes que eu não fui para a missa, pelas vezes que eu não rezei o texto, pelas vezes que eu não comi macaxeira, pelas vezes que eu não raspei batata, não, gente, essas coisas de pelas vezes, isso é uma coisa muito é uma coisa muito aérea, é uma coisa muito sem, né, clareza. Que a gente diz assim, pelas vezes que eu não rezei o rosário. Sim, depende. Foi quando? Desde quando você nasceu, você não reza o rosário. Então, veja, esse tipo de colocação, pelas vezes, essas coisas para o confessor é horrível. Que o confessor não sabe se foi ontem, se foi hoje, se foi amanhã, se foi que eu digo. Não. Porque eu não fui fiel à Eucaristia, porque não isso, porque não aquilo. Quanto mais específica e mais clara, melhor. Vocês podem falar, mas dá muita vergonha. Exatamente, porque nos acusar é um ato de humilhação. É um ato de humildade. Né? Que Eva se esconde de Adão? Porque eles não quis dizer a verdade inicialmente. Então, a confissão é o sacramento da verdade. É o sacramento realmente que rasga. É o que a gente não tem coragem de dizer nem para os nossos amigos, a gente diz no sacramento da confissão. Então, isso é uma maravilha. Né? Isso é uma ação maravilhosa, uma coisa, né, totalmente poderosa. Somente ali é que a pessoa tem coragem de rasgar, digamos, os seus podres e não ter vergonha disso, né? Deus está ali, nesse momento, o nosso Senhor, para curar, para perdoar. É para isso, não está ali para nos condenar, nem para brigar, não. É tanto que vocês podem observar as penitências que os padres dão. Penitênciazinha, reza uma Ave Maria, reza um textinho, reza. Isso são penitências muito fracas. Porque se fosse para ser como deveria ser, você vai ter que dar um carro de presente não sei quem, você vai ter que construir uma casa para a fulana que está passando fome, você vai ter que varrer a rua de Bonfim do início ao fim 7 dias. Então, mas não é. A tendência, normalmente, dos confessores é sempre ser mais suave, para que o penitente não se sinta tão mal. Né? Mas é importante algumas penitências ser pesadinha também, senão a pessoa não sente. Então, declarar os pecados com simplicidade, com clareza, com tranquilidade, né? Com objetividade, não ficar aldeias, porque eu subi no coqueiro, arranquei uma palha, eu peguei um coco, até dizer que derrubou todo o coqueiro. Não. Seja sempre muito claro e muito simples na colocação, tá bom? Depois enterra a cabeça no chão e o padre escutar o padre. Quarto, né, aí vem a absolvição. Quando o padre é ordenado, né? O padre é ordenado, então, não sei se vocês lembram, mas na missa o bispo passa um óleo nas mãos do sacerdote, né? Então, o sacerdote é ungido, né? A mão do padre é ungida. Então, essa unção torna o sacerdote apto para a absolvição. Então, naquela hora, antes da absolvição, o que é que o padre diz? Reze o ato de contrição. Ou seja, uma pequena oração que subentende que você está arrependido. Ó meu bom Jesus, que morreste na cruz para me salvar, e vai. Depois o sacerdote, então, reza: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz.
e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente, todo sacramento, ele tem a fórmula trinitária, né? Ou seja, você é perdoado, né, pela mediação da igreja, Deus te perdoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela mediação da igreja, no caso, as mãos do sacerdote. A gente chama mediação de toda a igreja, né? Então, aí você recebe a absolvição. Normalmente eu na confissão, quando eu dou a absolvição, eu fico imaginando assim. Na hora que eu começo a oração, eu começo a imaginar a pessoa ficando branquinha, clarinha, transparente, assim, da cabeça até o chão. Aí a pessoa já sai lavada. E às vezes eu já esqueci até da absolvição. Fiquei assim pensando, meu Deus, de absolvição não. Aí a pessoa levanta correndo, aí de longe eu, Deus, Pai de misericórdia, que pelo amor de Jesus, até a pessoa, até eu ver a pessoa já sai rezando. Então espere o quadro da absolvição. Tem gente que já levanta doido, já vem da feira, para no confessionário, já chega pensando na panela em casa, sai correndo. Então tem que esperar terminar, porque esse sacramento é uma celebração. Cada pessoa que vai no confessionário é uma celebração que acontece. E por último, vem a reparação ou a penitência, né? O sacerdote então passa uma penitência de acordo com aquilo que ele avalia, né, na hora dos pecados. Então ele passa uma penitência. Essa penitência, ela na verdade, né, é uma espécie de reparação, ou seja, uma reparação, uma atitude de fazer algo porque eu ofendi a Deus. Então eu ofendi a Deus, eu me arrependo e agora eu vou reparar. Eu quero oferecer algo. Eu quero oferecer algo a Deus porque Ele é bom, porque Ele me perdoou, porque Ele me ama. Veja, né, na palavra do filho pródigo, o que é que o filho, ao voltar, abraça o pai, né? Ele agora foi viver em casa com o pai. Certamente ali ele viveu com uma profunda gratidão pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão que aquele pai o acolheu, aquele pai não disse nada, mandou matar um boi, botou uma veste nova, que é a veste do batismo, botou um anel no dedo, que é o sinal da realeza, revestiu a pessoa de realeza. Então, a reparação. E aí nós entramos agora, né, nesse nosso segundinho, olha, 10 minutos só, sobre a reparação. Então, veja, o que é a reparação? Né? Nós já tivemos algumas formações sobre a reparação. Né? Primeiro, para a gente pensar em reparação, temos que pensar que existe uma ofensa. Existe alguém que ama e existe alguém que ofende. Né? Existe alguém que se entrega, aqui é Deus, e existe alguém que ofende, que pratica ingratidão, né? que blasfêmia, que injuria, que recusa, né? Que rejeita esse amor. Né? Então, essas ofensas, né? Todo pecado, na verdade, todo pecado, ele atinge o coração de Deus. Né? Por isso que Deus também, muitas vezes, em muitas situações, Deus se levanta com ira contra o pecado, né? E às vezes atinge também a humanidade. Lembrem que na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora em Fátima disse, né? Se os homens não se converterem, se os homens não se arrependerem, vai acontecer fomes, guerras, pestes e perseguição à própria igreja. Então, veja, a gente precisa se converter. A gente precisa realmente, e a conversão é a solução. A solução é a conversão mesmo dos pecados, a conversão de vida, é o se voltar para Deus. Veja, o que é que Nossa Senhora diz? Que se não acontecer conversão, se não acontecer consagração, se não acontecer, se os homens não deixarem de ofender a Deus, vão acontecer isso, isso, isso e isso. Parece que, pelo que a gente está vendo aí na Rússia, como Nossa Senhora já havia falado, já havia advertido, não é?
O que acontece? Muita coisa está acontecendo já. Muita coisa. E ela já havia, né, falado exatamente sobre isso. Então, veja, a ofensa a Deus. Por isso que existe uma oração, que é a oração que acho que a tua Thaís vai colocar aí. Vocês lembram que antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima, primeiro aparece o anjo, né? O anjo da guarda de Portugal, o anjo da paz. Ele aparece 3 vezes para Francisco, Jacinta e Lúcia, tá? Essa oração. Na primeira vez que o anjo aparece, né, para as 3 crianças, ele primeiro ensina uma oração. Eu creio que vocês conhecem essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Eu creio, ato de fé. Adoro-vos, ato de adoração. Amo-vos, ato de amor. Peço-vos perdão, ato de reparação. Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, veja, o anjo ensina essa oração para as 3 crianças. Uma oração que é, na verdade, uma oração que coloca a pessoa numa atitude diante de Deus de pedir pelos outros que não amam a Deus, pelos outros que não rezam, pelos outros que ofendem, pelos outros que não creem, pelos outros que não amam, pelos outros que não adoram. Isso é uma oração puramente reparativa, uma oração de reparação. Meu Deus, tende compaixão. Um dia Nossa Senhora em Fátima disse para os pastorinhos: muitos estão indo para o inferno porque não tem quem reze por eles. Então é uma obrigação nossa a gente fazer reparações diante do Santíssimo Sacramento. Senhor, eu estou aqui pela minha família que não está, pela minha cidade que não está, por este mundo que não está. Eu estou aqui para te amar, porque muitos não te amam, muitos não te adoram, não é? A gente não pode ficar somente se lamentando. Eu queria que fulano estivesse aqui, tal. Certo, mas ela não está. Mas a gente está. Esse é um elemento da vocação própria do Francisco. São Francisco Marto, né? Ele quis isso. Consolar Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele gostava muito de ficar sozinho, ele procurava muito a solidão, porque ele sentia, né, o chamado dele foi esse, consolar o coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, a primeira oração é essa. Depois, na segunda aparição, ele diz, reza novamente essa oração com eles, mas diz, né, os corações santíssimos de Jesus e Maria estão atentos às vossas orações. Então, veja, o coração de Jesus e o coração de Maria estão atentos às súplicas e às orações que estão constantemente sendo feitas. E na terceira aparição, o anjo de Portugal, ele aparece com o cálice, com a hóstia. Daí, ele ensina para as crianças essa oração, que é, na verdade, uma oração de reparação. É sempre bom rezar essa oração diante do Santíssimo Sacramento. Eu sempre gosto de rezar, né? Como é a oração? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria. Né? Daí, eles rezam, o anjo dá o corpo e o sangue de Cristo e eles comungam. E o anjo pede que eles comunguem em reparação dos sacrilégios e as indiferenças que o homem pratica contra Deus no Santíssimo Sacramento. Então, primeiro, né, a primeira parte dessa oração, ela, na verdade, é um ato de adoração à Santíssima Trindade. Então, a mensagem de Fátima, ela é uma mensagem também trinitária, um ato de adoração a Deus. Meu Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho, adoro-vos profundamente.
Então, a mensagem, de certo modo, veja, as mensagens de Nossa Senhora, sempre Deus está no centro. Sempre Cristo está no centro. Então, essa mensagem, diz alguns autores, que ela na verdade, é a síntese de toda a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Então, primeiro, a adoração. Depois, oferecimento. Oferecimento de quê? Oferecimento daquilo que já foi oferecido no Calvário, mas também aquilo que foi oferecido no Calvário, ou seja, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, está presente onde agora? No Santíssimo Sacramento, nos tabernáculos. Então, o que é a Eucaristia? Ele é o memorial perene da cruz de Cristo. Então, o que está no sacramentozinho não é um biscoitinho, é o próprio Cristo, glorioso. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, a pessoa oferece à Trindade o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus que está ali no sacrário. Especificamente dentro do sacrário. Ou seja, aí está uma característica, né, bem particular da fé católica. Né? A presença real de Cristo na Eucaristia é exatamente o centro de tudo, é a coisa mais importante da nossa fé, né? A Eucaristia, é Jesus sacramentado. Então, a gente oferece isso, essa realidade, ele, né? Isso não, ele mesmo, que está presente nos sacrários do mundo inteiro. Então, nunca desvinculem a oração, por exemplo, do Rosário, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora em Fátima, ela, né, essa aparição, ela puxa muito para isso. Né? Ela puxa muito a pessoa para uma vida verdadeiramente católica, uma vida sacramental. Então, oferecimento. Depois, a outra parte da oração é a parte da reparação. E também, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Ou seja, em ato de reparação, nós te oferecemos, Senhor, o corpo e o sangue do teu Filho. Ou seja, nós oferecemos. Por isso que quando a gente vai adorar o Senhor, fazer visita ao Santíssimo, dizer, Senhor, eu te ofereço, pela salvação do mundo, o seu próprio Filho que está aí dentro do sacrário, que está aqui exposto. Por quê? Porque é ele o reparador. É ele que consola o Pai dos ultrajes, dos sacrilégios que a humanidade comete. Agora, nós nos unimos a ele porque nós somos membros do seu corpo. Então, eu e você temos que fazer também reparação, né? Reparação, consolo ao Senhor, não é? Abstinências, jejum, oração, penitência, né? Para que a misericórdia de Deus desça sobre esse mundo tão ferido pelo pecado. Então, isso é reparação. Por isso que na aparição de Tui, na Espanha, Nossa Senhora falando com a irmã Lúcia, né? E o próprio Jesus, na verdade, o menino Jesus, é quem pede que se pratique também a devoção, o ato de reparação. Né? Nas aparições, Nossa Senhora diz, né? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Por isso que no primeiro sábado de junho, todo mundo está convidado, teremos uma peregrinação do Imaculado Coração de Maria para um morro aqui na cidade de Ponto Novo, viu? Todo mundo, 5 horas da manhã, 1º de junho deste ano. Tem alguns padres envolvidos e vocês vão preparar o nome de vocês e vão vir para fazer as reparações de cada um, ofensas, né? Não somente os próprios, mas do mundo todo. Depois, o menino Jesus disse, né, que né, essa prática da reparação ao coração de Maria nos primeiros sábados, 7 primeiros sábados, né? Exatamente os 5, quer dizer, em reparação às ofensas cometidas contra o coração de Maria. Então, Deus mesmo é que quer isso, porque reparando as ofensas cometidas contra o coração de Maria,
contra a sua Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, a sua maternidade, a veneração das suas imagens. Essa ofensa toda, exatamente, ela pode ser feita através da reparação. Então, nessa oração, a gente oferece pelos méritos do coração de Jesus e do coração de Maria, e pela conversão dos pobres pecadores. Quem são os pobres pecadores? Somos todos nós? Nessa oração fala, não. Esses pobres pecadores são todos que estão afastados de Deus. São os que ofendem mais a Deus. São os que militam contra Deus, contra a sua verdade, contra o seu evangelho, né, contra a fé nele, no próprio Filho. São os que ultrajam o Santíssimo Sacramento, são os que ultrajam, né, a Mãe de Deus, que ofendem a Mãe de Deus. Então, são esses pobres pecadores. Então, a gente, quanto mais nós buscamos essa reconciliação, a conversão dos nossos próprios pecados, nós já vamos entrando numa dinâmica de reparação, né? O que era que eu não esqueci de uma santa que dizia: Teresinha de Jesus, o nosso maior medo deve ser ofender a Deus, ofender a Jesus, ofender a Maria. Esse deve ser o nosso maior medo, o nosso maior cuidado, né? De não ofendê-los com o nosso pecado, né? Consciente ou mais ou menos consciente. Então, isso é mais ou menos reparação. Então, veja, a mensagem do Imaculado Coração é a mensagem da reparação. É a mensagem da oração, da conversão e da reparação, né? Então, nós somos chamados a praticar, nesses tempos agora, sobretudo, de tanta guerra, não somente rezar pela conversão dos pobres pecadores, mas oferecer atos de reparação que nos convertam e que levam a converter a humanidade. Obviamente que quem converte, quem transforma, quem santifica é sempre Cristo, mas pelo coração de Maria, que é rico em méritos, pela reparação do seu próprio coração e a nossa luta constante de santificação, isso vai reparando e, ao mesmo tempo, vai santificando o mundo, né? E bonito, mais bonito é que, no final de tudo, Nossa Senhora já promete, o meu coração triunfará, o meu Imaculado Coração triunfará. Ou seja, o mal não será vitorioso. O mal não tem vitória. Final, né? A luta na terra ainda é grande. E é bonito quando o anjo também diz aos pastorinhos, né? Ao entregar o corpo e o sangue, ele diz: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então, cada um de nós tem que parar e pensar, não é? Se eu estou sendo um consolo para o coração de Nossa Senhora, ou eu estou sendo um motivo de tristeza para ela. Se eu estou sendo realmente um consolo para o coração de Jesus, né? Ou motivo de tristeza, de ofensa, de ingratidão. O mundo está aí, o tempo todo fazendo isso. Cabe nós agora reparar essas ofensas com o nosso amor, com a nossa gratidão, com a nossa busca de santificação, né? A luta não é só fora da igreja, também é dentro da igreja. E um dia desse, eu conversando com um amigo, padre, ele disse: olha, padre, em meio a tribulações do mundo e da igreja, só resta uma coisa: buscar a santidade. Buscar a santidade, mesmo no meio daqueles que deveriam buscar e não buscam. E a santidade, né, para nós, dentro do apostolado, ela é uma santidade de reparação, de consolo, né, de oração, de missão, tudo isso. Então, aqui mais ou menos, né, em síntese, a reconciliação que cada um deve buscar neste tempo da quaresma, nos mutirões de confissões que certamente terão, nas comunidades. Se não tiver o mutirão, procure os sacerdotes mesmo assim, né, e praticar a reparação. De modo especial,
os sábados, os primeiros sábados. Não só falou 5, Jesus, mas se quiser pode fazer todo sábado. Isso não impede, não. Todo sábado dedicar, né? Todo primeiro sábado de cada mês. Esse exercício pode ser feito constantemente de reparação, de consolo ao coração doloroso e imaculado de Nossa Senhora. Então, não sei se ficou claro, se teria alguma pergunta, alguma dúvida, né? Alguma colocação mais sobre esse tema. O tempo passa muito rápido. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O senhor falando de confessar os pecados. Então, não precisa entrar em detalhes, só dizer, por exemplo, tem os 10 mandamentos. Não roubará. Só precisa dizer assim, roubei, cometi o pecado do furto. Porque não precisa entrar em detalhes de todas as coisas, né? Isso, você tem que ser mais claro e mais simples possível. Tá bom, obrigada. De nada. Padre, agora tem os agravantes, né? Aos pecados, que devem ser ditos também. Sim. Olha, Olha, roubei, mas eu roubei quem? Minha mãe. É mais grave do que ter roubado outra pessoa. sim, exatamente. Eu Quantas xinguei. vezes, né, também, né? Quantas vezes, se for o caso, é preciso falar também. Eu xinguei quem? Meu pai, gravíssimo. Isso. Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa é você xingar o seu pai, outra coisa é você xingar a sua vizinha. Né? É aquela história, o pecado sempre é o mesmo, mas ele vai depender da circunstância, da consciência e também, às vezes, da pessoa que foi, né, ofendida com o próprio pecado. É um detalhe que realmente eu esqueci, mas é importante. Você, por exemplo, roubou. Então, se você roubou 10 vezes, eu roubei 10 vezes. Porque aquilo já significa algo além. Pode significar um vício, já um problema, uma doença. Daí, se você diz, eu roubei 70 vezes nesse mês, então pode-se dizer que você pode ter uma doença. Então, o próprio sacerdote vai dizer, né? Então, aí você precisa procurar também uma pessoa que possa te ajudar a corrigir, além de ser perdoada, mas também a corrigir. Um bêbado, por exemplo, a pessoa já é viciada, o coitado nem está em estado de pecado mais. Então, a cachaça que já tomou, ele já perdeu, foi tudo. Então, superou o nível do pecado já, o coitado. Então, ali é tratamento, não é? Além de ter confissão, obviamente, né? Mas é também uma questão de clínica. Porque eu tinha muita dúvida sobre esse... Eu ia até conversar, mas graças a Deus, hoje o senhor explicou, eu estava querendo ir atrás de um sacerdote para perguntar sobre... Porque eu tinha muita dúvida sobre isso, como se confessar direito, como falar. Eu tenho uma amiga, quando eu chego para me confessar, eu me confesso, depois que eu acabo de sair, aí eu lembro que eu tinha outra. Eu digo, pronto, eu vou ficar indo e vindo, esquece as coisas. Ou é o nervoso, a vergonha de falar, não sei. Por isso que é bom anotar. Anote. Escreva no papelzinho, né? Não tem problema não. Nesse livro que o senhor mostrou aí, que é até bom que todos tenham, quem não tiver ainda, compre. Esse? Da Canção Nova. A Comunhão Reparadora. Como é o título, padre? Dos primeiros sábados, né? A devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. 5 primeiros sábados. É bom que todos tenham. Tem, logo no início do livro, se eu não me engano, é na introdução, ele fala uma coisa que até facilita muito o nosso entendimento. Ele fala que o tamanho da ofensa é proporcional à dignidade da pessoa. Então, quanto maior a dignidade que essa pessoa tem, maior vai ser a proporção da ofensa. Uma coisa é você ofender um amigo, outra coisa é você ofender a mãe. Então, a ofensa que é praticada contra a mãe de Deus é uma ofensa muito grave. A ofensa que é contra Deus é muito mais grave. Sim. Quem é? Quem é a alma que fala? Eu. A alma que fala É, Mary? o pecado que Tá você travando. cometeu. Você já se... Você já confessou, mas você não se arrepende.
Então, Tipo se não assim, você houver deu uma arrependimento, surra numa pessoa e fez um mal a outra pessoa. Você deu uma surra numa pessoa que fez um mal em outra pessoa. Aí você já se confessou, mas você não sabe. repita aí de novo para saber. A pessoa deu uma surra em uma pessoa que fez muito mal a outra pessoa. Sim. A pessoa. Aí a pessoa já se confessou, mas a pessoa não se arrependeu. Faria tudo novamente. E aí? É sério isso. Peraí, a pessoa que apanhou não se arrepende ou é a que bateu? Na pessoa que bateu. Então, Bateu numa criatura. Ô, Mary, A quem foi que pessoa- tu bateu aí? Quem foi que tu deu um rei? Porque a confissão já ficou pública já. confissão comunitária aqui. A pessoa deu uma surra em uma pessoa que fez um mal a uma família, junto com uma pessoa da família. Só que a pessoa se confessou, mas não se arrependeu. Aí isso é uma dúvida. Certo, mas veja, com certeza uma surra, não é? Ela é um pecado contra o próximo, é uma ofensa, né? Contra o amor realmente do irmão. Obviamente, com certeza, isso é lógico, não tem, não é? Não tem, de certo modo, uma explicação. Só que tem que analisar realmente o que foi o motivo dessa surra. Também tem que levar em consideração isso. Mas, por exemplo, se arrependeu, mas diz assim, eu sei que eu pequei, meu Deus, estava errada, e eu não vou voltar a fazer isso mais na minha vida. Então, isso já é uma pontinha do sinal do arrependimento. Agora, a pessoa vai se confessar e diz, mas se vier aqui, eu derrubo o cacete. Travou. Se eu ver na estrada, eu vou bater de Travou, novo. padre, não tô ouvindo nada. Então, Mas se a pessoa deu uma surra em outro sem quebrar nada, só porque estava com raiva e deu uma surra, eu acho que não tem nada Eu não. não tô Tem. ouvindo, não tô ouvindo. Não tô ouvindo. e assim, Miséria. sim, vocês querem trabalhar Só na tem política as agora, espancadoras no apostolado, eu tô descobrindo hoje, viu? É só a galera da porrada. Perdi tudo. Mas eu sempre digo assim, se alguém quiser, se alguém bater na outra porque estava com o marido da outra, eu sempre digo, eu acho que foi uma coisa minha pedagógica. Oh, travou. Oh. Isso é sangue quente. O importante é fazer o propósito, não repetir mais esse pecado e botar o barco para frente. Ô, Cione! padre, mas deixa eu perguntar uma coisa para o Chega senhor. aqui a coisa, já foi. Alcione, chega aí, Alcione. Quando a pessoa se arrepende, às Já vezes, vou. por exemplo, eu acho que o padre Viu? Johnny já falou até isso, de não ser Cione, sentimento. joga a receita Às vezes, aqui. às Ó, vezes, tô numa reunião. Pega aí a receita. às vezes a pessoa se arrepende, Por favor. mas ela Abre sabe a receita arrepende pra porque mim sabe que embaixo. ofendeu a Deus. Mas aquilo já serve como arrependimento, não é? Não é necessário ter o sentimento. Por exemplo, ela sabe que bateu no outro e sabe que diante de Deus isso é errado. E ela não queria ter ofendido a Deus. Isso já serve como arrependimento, não é assim? Ou ela tinha que estar. Não precisava estar com aquele remorso, aquela coisa toda. Não, porque uma coisa, gente, é sentir sensivelmente uma angústia pelo ato. Outra coisa é um arrependimento, que é um ato espiritual. Às vezes, os nossos sentimentos participam dos atos espirituais, mas nem sempre participam. Eu posso me arrepender sem precisar chorar. Entendeu? Quando nasce aquele pequeno movimento interior, meu Deus, Senhor, eu realmente vos ofendi e ofendi o meu próximo. Ali já é uma pequena semente do arrependimento. Ou seja, a graça já começa a agir aí dentro, entendeu? Porque, na verdade, até o ato de arrependimento não é você falar assim, o que eu simplesmente me arrependi. Não, a graça de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele vai tocando na consciência para que se chegue a esse arrependimento também. Por isso que a gente tem que cultivar sempre a vida de oração, porque quanto mais se cultiva a vida de oração, mais ele ilumina com facilidade a nossa alma, o nosso interior, para a gente vomitar através de um arrependimento. Por isso que até me questiono, uma pessoa, por exemplo, que está em pecado mortal, que rompe a comunhão,
Mas ainda fica alguma coisa dessa presença. Porque o ato do arrependimento sobre uma coisa gravíssima tem que ser coisa de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele não para de morder a consciência, não, quando se pratica o mal. Se essa pessoa que bateu na outra, que a Meire falou essa ladainha de cacete aí, de piso e surra e tudo, é um sinal, se a pessoa ainda se incomoda com aquilo, é ele que fica por dentro mexendo, para que não se volte a fazer aquilo mais. Mas essa pessoa que bateu na outra, ela também precisa voltar para pedir perdão para outra pessoa, não precisa? É o ideal, no tempo oportuno, né? Uhum. Agora, tem coisas que a gente não consegue, não é porque a gente não quer, é porque as circunstâncias não nos levam. Porque o problema é que a gente, muitas vezes, quando ofende alguém, a nossa preocupação logo é... Primeiro, no início, a gente não consegue, porque está o sangue fervendo, depende do temperamento da pessoa. Mas o ideal é que a pessoa comece a rezar, para que se chegue a um estado de que seja isso certamente, né? Quantas pessoas ofendem as outras, no mesmo dia pedir desculpa. Homem, deixe primeiro a coisa se acalmar. Claro que a outra não está com disposição nenhuma de perdoar nada, perdoar ninguém. Reze pela outra pessoa, reze, porque essa oração vai fazer efeito primeiro em nós. Então, é sempre a oração primeiro para abrir esses caminhos todos, né? Obviamente que a gente, mesmo que a gente sempre terá inimigos, em certo sentido, porque Jesus também teve. Então, sempre existirá incômodos com pessoas, certas situações. Só que a gente não pode alimentar isso, ódios, mágoas. Tem que alimentar sempre o amor, a caridade e a verdade. Verdade e a caridade. Porque eu posso não ter simpatia com você, mas eu quero o seu bem, eu quero a sua salvação. Eu quero que a senhora seja uma pessoa boa, entendeu? Independente de qualquer coisa, a gente tem que ter essa disposição de querer que os outros também amem, que os outros conheçam a Deus, que os outros descubram a verdade e andem na verdade. Então, isso já é, na verdade, um ato grande de misericórdia, de caridade. Entendi. Entendeu? Entendi. Padre, Perdão eu tenho uma não dúvida. esquece só Deus. Fala. Padre, eu tenho uma dúvida com relação à questão da reparação. A gente tem que confessar todo o primeiro sábado para cumprir só o preceito, porque a confissão é um ato de arrependimento. É aquilo que minha consciência está me acusando e eu sinto, né, o desejo de mudar. Aí eu vou para a missa reparadora, comungo, e tenho que confessar só para cumprir, vamos dizer, a tabelinha que diz, ou eu tenho que me confessar, porque eu sinto dentro de mim que é preciso, né? Eu sinto aquele arrependimento de mudança, a minha consciência me acusa. Certo. Eu vou pedir para a doutora Thaís, que é mestra da prática dos sábados, e que não só falou sobre isso, para falar um pouquinho sobre isso. Fala aí, doutora, por favor. Pois é, foram 4 os pedidos de Nossa Senhora. Se não fosse necessária a confissão, ela não teria incluído entre os pedidos. Então, são 4 elementos que precisam ser cumpridos. Não necessariamente a confissão tem que ser no dia. Inclusive, Lúcia perguntou a Nossa Senhora, por saber que a dificuldade que já havia nesse tempo ia no nosso, a confissão, porque é algo que não depende unicamente de nós. Então, ela perguntou, e se não conseguir confessar no dia? Ela disse, não, mas pode confessar na semana seguinte. Então, Lúcia ainda ficou ali barganhando, tentando conseguir mais alguma coisa de Nossa Senhora. Pecado para confessar, a gente vai ter, porque o justo, que nós nem somos, o santo peca 7 vezes por dia. Tem os pecados graves, que nós podemos estar conseguindo nos livrar dos graves, mas tem os pecados veniais, tem aqueles pecados veniais deliberados, aqueles que nós temos a coragem e a falta de vergonha de repetir às vezes e dizer assim, olha, o padre já sabe todos os meus pecados, porque toda vez são os mesmos. São os pecados deliberados. A gente sabe que peca, sabe que vai pecar de novo e vai lá e faz tudo igual. Aquele que a gente aceita da nossa vontade. Então,
o que o padre vinha dizendo é sobre a questão da nossa consciência, decisão, né? Não, eu decidi que eu vou perdoar, eu decidi que eu quero fazer o perdão do meu coração, eu decidi que eu quero me arrepender. Então, a nossa vontade tem que estar submetida à nossa inteligência, e não ao contrário. Se a gente for só vontade, fazer só o que gosta, o que quer, a gente vai estar entregue às paixões da natureza, né, padre? Então, é a decisão, de não, eu vou me arrepender, e aí onde entra o exame de consciência, porque isso acontece comigo, porque se eu for fazer uma confissão às pressas, de qualquer jeito, para cumprir esse pedido, muitas vezes eu vou chegar na frente do padre e não vou saber nem o que é que eu vou dizer, porque na minha soberba eu acho que eu nem tenho pecado. Eu vou ficar assim me perguntando o que foi mesmo que eu pequei. Mas a observância que isso vai impondo à nossa vida no dia a dia que é mais importante. Porque na hora que eu sei que eu vou ter que me confessar o mês que vem, eu vou ter que passar por aquela humilhação de novo, para uns é mais difícil que para outros, né? E aí eu já vou ficar mais observante para evitar pecado, para fugir da situação de pecado, para evitar a tentação, para fugir da tentação. Mas mesmo assim a gente cai, e a gente tem a consciência na hora que caiu. E guarda, esse aqui eu tenho que guardar para me confessar depois. Essa observância, essa vigilância diária. Mas tem que fazer as 4 coisas porque foi assim que ela pediu, porque é assim que é feito. Padre, quando Lúcia pede a Nossa Senhora que se podia confessar depois, Nossa Senhora diz a ela que pode nos próximos 8 dias, se a pessoa não estiver em pecado mortal. E se a pessoa estiver em pecado mortal, ela não vai poder comungar. Então não vai fazer as 4 coisas. Isso. Para comungar, ela precisa estar, né, preparada para comungar, receber Cristo. Então, ela pode receber Cristo se ela não estiver em pecado mortal, se for um pecado mais leve. Aí ela pode, depois dos 8 dias, fazer a confissão. Se não, ela não pode fazer essa comunhão reparadora. Isso. Então, veja, quando Nossa Senhora coloca, né, as condições para a prática mesmo da reparação, quer dizer que essas condições, que é a confissão, que é a comunhão, que é a oração do rosário, os 15 minutos de companhia, ela não é assim? Então, ela está dizendo que esses elementos, né, esses 4 elementos, eles, na verdade, são uma experiência da graça de Deus. É uma coisa tão forte que a pessoa entra nessa dinâmica, que aquilo realmente atinge realmente a reparação. Né? Diferente de eu falar, eu vou só rezar o texto aqui. Então, quer dizer, é como se dissesse assim, não, que só rezar o texto na intenção de reparar os pecados, porque, veja, a reparação, no fundo, ela atinge os pecados da humanidade, quer dizer, uma coisa grandiosíssima, que ofende o coração de Maria. Então, primeiro, se Nossa Senhora realmente pediu, e isso é aprovado pela Igreja, então quer dizer que isso tem a sua grande importância. Agora, a senhora fala, é só para cumprir preceito? Não. Porque se para cumprir só preceito, também a reparação não acontece. Por isso que o que é bom a gente fazer? Exame de consciência toda noite. Se a confissão é uma vez por mês, em um mês é impossível a gente não cometer ao menos um pecado de pensamento. Não existe isso nem aqui, nem na galáxia. A questão é a gente saber realmente fazer esse processo de elevar a nossa vida espiritual a um grau mais elevado, mais profundo, no sentido da vivência. Senão, como a doutora Thaís falou, a gente fica naquela coisa, eita, preciso me confessar, eu vou dizer o quê, meu Deus? Aí vai caindo nisso, quando chega uma hora, a pessoa não acha sentido mais nenhum em nada disso. Mas por quê? Porque não faz o exame de consciência. Por isso que uma coisa boa, claro, você tem que ter muito cuidado. Tem um caderninho. E você coloca num lugar, na sua bolsa, sei lá, que ninguém tem acesso. E você, toda noite, né, antes de dormir, sentar na cama, sentar na cadeira, sei lá onde quiser, invocar o Espírito Santo, começar a analisar desde manhã o que foi que nesse dia eu falei, como foi que eu agi. Você vai descobrir, eita, hoje eu maltratei a minha cunhada. Hoje eu fui muito ríspida com ela. Veja, e que essa análise constante da gente não é para nos sufocar,
Obviamente que Deus não quer ir. Ao contrário, isso é um grau muito elevado de santificação. Porque a pessoa vai cortando na vida dela, aos poucos, não só pecados mortais e graves, mas também os pecados veniais, ou seja, as imperfeições misturadas com os pecados pequenininhos do dia a dia. A gente não pode pensar assim, todo mundo peca, não é pecador, eu também sou. Então, quer dizer, isso não é nada. Não. Mas a reparação é uma pedagogia de Nossa Senhora tão fina que uma pessoa se eleva. Não é? Ela se eleva. Esse ato constante da exame de consciência e confissão, ele entra em um dos 3 atos da teologia católica da vida espiritual, que é chamada a via purgativa. Toda alma, para chegar à santidade, normalmente passa pela via purgativa, a via unitiva e a via... são 3 vias. Se alguém lembrar aí, pode colocar. Contemplativa. Né? Contemplativa. Não. Eu sei que primeiro é purgativa. Deus vai purgando a alma. Deus vai purificando a alma. Depois tem a outra e depois tem a unitiva, que é essa união completa, mais perfeita que a alma, né? A pessoa tem com Deus. Então, na via purgativa, é exatamente esse constante exame de consciência, essa busca. Então, quando Nossa Senhora pediu essas coisinhas, que parecem umas coisinhas tão simples, meu Deus, se confessar, rezar o rosário, comungar e fazer 15 minutos meditando os mistérios, né? Então, parece uma coisa muito simples, mas para quem fizer isso com toda a piedade, né, a verdade, isso exatamente repara o coração dela. E santifica a pessoa também, né? Porque Nossa Senhora não pediu isso, Jesus não pediu isso. Não é para eles estarem se amolando, não. Isso mesmo. Vias purgativa, iluminativa e unitiva. Então, primeiro, Deus quer nos purgar, nos purificar. Depois, Deus nos ilumina. Vai nos iluminando, dando as suas luzes. E depois é a via unitiva, que é dessa união da alma. Quem já leu As 7 Moras de Santa Teresa, de certo modo, o livro, ele mostra esse processo da alma que se santifica. São João da Cruz também. Os santos, no geral, os místicos, eles classificam esses 3 períodos do avanço da vida espiritual. Purgativa, iluminativa e unitiva. Padre. Oi. Uma coisa importante também é que Nossa Senhora ela faz uma promessa para quem faz esses 5 primeiros sábados. Ela promete estar presente e assistir na hora da sua morte, com todas as graças necessárias para a salvação. Nossa Senhora vai estar presente na hora que você morrer, ela promete, quem faz os 5 primeiros sábados, ela estará presente na hora da morte. Promessa dela. Então, é uma graça que você ganha, né? Sim, com certeza, né? Por isso que a gente precisa entrar na escola do Coração de Maria, é entrar nessa lógica, né? Nessa lógica. Por isso que a nossa peregrinação, ela é uma peregrinação reparadora, viu? Isso. Quando for fazer a peregrinação, então lá vai ter padres para escutar a confissão, lá vai ter também a Santa Missa, né? Vamos rezar o rosário subindo o morro, teremos os 15 minutos de meditação dos mistérios. Vai ser a prática mesmo pedida por Nossa Senhora. Essa, pelo menos, é a nossa intenção. Leve o ferrão. O senhor mandou fazer, para quem quiser ser ferroado. O senhor mandou fazer o ferrão, para quem quiser usar a medalha, dar uma ferroada, Nossa Senhora, ficar na pele. Tem que ter o silício mesmo, né? Né, seu Olinto? É bom levar o silício, né, seu Olinto? É bom levar o silício, né? Pois é. Então, todo mundo se anime, viu? Primeiro. Ô, padre, 5 horas da manhã subir o morro, padre. É demais. 5 da manhã vai. Nossa Senhora realmente vai liberar os 50 milhões de almas do purgatório, que eu já estou com fome de hoje. 5 da padre, manhã. Sinto muito, mas eu não dou conta desse exercício, não. Eu vou ser siliciada mesmo.
A senhora vai, sim, senhora, não invento, não. Ô, padre, eu não dou conta de um exercício desse, não, Ave Maria. Do Não outro tem outra lado, vai ter penitência, lá Nossa não tem Senhora, outra penitência para mim, não. Eu sou mais o silício. Se fosse 5 horas da tarde, padre, aí era melhor. Mas 5 da manhã é... Olhem, Nossa Eu Senhora acho merece isso e engraçado. muito mais. O engraçado que eu acho é que se vocês viajarem e tiver um aviãozinho 3 da manhã, 2 está lá acordado. É mesmo, padre. No aeroporto, com medo de perder a viagem. Tá lá, com os olhos caindo, verdade. festa É verdade. sentado e tudo. Né? Né, Helena? Ei, Quero ver. eita, que vamos respeitar que o caminho da santidade é estreito, viu, menina? Por isso que é para Padre, pouco. E faz padre, alvorada, tudo, padre, 5 horas da manhã no São João. tudo é verdade, é porque Uma subir um vez na monte é vida, uma difícil. vez na vida. Uma vez no ano. Tá certo. E o Nossa Senhora vale muito mais. Vale. Muito mais. É, A gente tem que certeza. olhar a devoção reparadora, gente, como um consolo que a gente dá à nossa mãe. É uma pessoa que a gente ama e a gente quer consolar porque ama, não porque está se sentindo obrigado. Esse mimo que ela nos dá de estar presente na hora da nossa morte é bondade dela, nem precisava. Ela não precisaria prometer nada. Por amor a ela, nós reparamos. E todo o apostolado é convidado a fazer a reparação perene. Mais do que as outras pessoas, mais do que os outros católicos, a gente é chamado a uma missão especial de reparação. A reparação perene, é lógico que ninguém é obrigado, isso é um convite que o apostolado faz. Porque nós estamos na posição de escravos, porque nós nos colocamos como escravos de amor de Nossa Senhora. E ela pediu, isso é um pedido dela, e nós queremos realizar os pedidos dela na integridade, porque por mais que nós façamos, nunca faremos o suficiente para compensar tudo que ela já deu para nós, todas as graças que ela nos traz diariamente. É muito pouco que a gente faz, muito pouco. Acordar de madrugada, acordar para rezar, dormir pouco, comer pouco, fazer jejum, penitência, o que quer que seja. Sempre vamos estar devendo, a nossa dívida é impagável com a Virgem Maria. Primeiro que ela nos trouxe Jesus. Ela foi que trouxe a maior graça, o maior presente, o maior milagre veio pelo sim da Virgem Maria. E segundo, porque nós, como consagrados, ela se deu a nós. Ela faz parte da nossa vida. Eu sei que cada um de vocês tem um testemunho especial com a Virgem Maria. Na vida pessoal, ela é uma pessoa presente em pequenas coisas. Então, por mais que nós façamos, nunca vamos pagar o suficiente que a gente deve a ela. Então, todos vocês são convidados a fazer esse pequeno sacrifício. Oi, Elizabeth. Darlan, boa noite. Boa noite. Padre Darlan, só uma duvidazinha. O senhor falou dos pecados, pensamentos, palavras, não é isso? Atitudes e omissões. E omissões. Esclareça para mim melhor as omissões. Então, omissões, né, quer dizer se omitir. Quando a gente se omite, por exemplo, conscientemente, um exemplo, a praticar um bem. Então, exemplo, a senhora sabe que a sua vizinha é uma pessoa muito pobre, ela tem filhos e ela já passa necessidade, ela tem necessidades, ela sente fome, não tem ninguém que ajude. Então, a senhora sabe disso e a senhora não ajuda. Então, a senhora se omitiu a ajudar, né? A senhora se omitiu a alguém que pediu à senhora um conselho. Fulana, me dê um conselho para a minha vida. Vá-se embora, sai de perto de mim, não quero nem saber de você. Então, é a omissão de praticar o bem, é a omissão de não querer, por exemplo, cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus, ser indiferente, né? Por exemplo, a omissão de... eu não vou à missa. Me omiti a cumprir, por exemplo, um mandamento de Deus. Ou seja, eu não quis, sabendo que eu tenho que fazer, eu devia fazer, eu posso fazer, eu não quero, eu não fiz, fui indiferente. Então, eu me omito. Entendeu? Entendi. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou, sim. Agora, suponhamos que
uma pessoa nos pede uma certa ajuda. E a gente sabe que aquela pessoa não vai nos trazer assim um bem para a gente. Então, digamos que eu recuse, eu estou cometendo pecado? Veja, primeiro, se uma pessoa, um exemplo, um homem que a senhora sabe que fuma maconha, ele fuma maconha, então, se a senhora sabe que o dinheiro que ele está te pedindo é para fumar maconha, já tem essa certeza, então a senhora tem a obrigação de não ajudar. Aí não é omissão, aí é uma falta de amor para com ele mesmo. Mais ou menos seria nessa linha, né? Agora a senhora quis dizer assim, eu ajudar uma pessoa que vai me fazer o mal, né? Assim, que a gente sabe que que aquela pessoa assim perto da gente não vai trazer um bem, certo? Uhum. A pessoa assim nos pede uma ajuda. Sim. Eu não quero dizer assim o tipo de ajuda. Tá bom. Certo? Mas a gente procura sempre ajudar a pessoa da maneira que pode, melhor. Mas tem um certo pedido que, se estiver muito perto, digamos, de mim, não vai me causar um bem. Então, eu fico assim, sem saber se aceito, se eu não, então só nesse caso, se sabendo que qualquer tipo de ajuda ela é um mal para a pessoa ou para outros, então a gente isso não é omissão, isso nós não somos obrigados a ajudar, não. Agora, sabendo, né? Porque às vezes a gente não sabe realmente o destino de coisas que a gente ajuda, né? Eu sei, mas é isso aí. Mas não sair nesse caso, não, viu? Se a senhora sabe que vai ser um mal para ela e para outros, ou até para a senhora, então não ajude, não. Certo, é isso que eu queria saber. Pronto. Tá bom, padre. Obrigada. Padre, aqui tem uma síntese daquela conversa, reflexão que nós fizemos, e são sugestões para essa quaresma, da nossa parte como apostolado, está voltada especialmente para reparação. Então, aqui são sugestões, eu sei que boa parte de vocês já fez os propósitos de quaresma, mas, se possível, acrescentar, se possível, rever. O que é que pode ser feito a mais para reparar? O que eu acredito que todos já tenham feito, o propósito da penitência pessoal, o jejum, para quem pode, né? Quem pode fazer, quem tem idade, quem tem saúde para fazer, quem não tiver, faça uma abstinência específica. Fazer o propósito de acrescentar uma oração diária. Se a gente já reza o rosário, acrescente mais alguma coisa, além do rosário, para esse momento de espiritualidade. Aí tem várias sugestões, tem a meditação de Santo Afonso de Ligório, a de São Tomás de Aquino. Dom Adair José, todos os dias faz a meditação. Esse ano ele está fazendo a de São Tomás, é muito bonita. Eu estou colocando no grupo do apostolado de Bonfim aqui todo dia. Genilton pode colocar lá para vocês de Jacobina. Tem a Via Sacra, tem as 7 dores de Nossa Senhora, as ladainhas, rezar mais terço, mais rosário do que já rezava, cada um vai escolher de acordo com as suas possibilidades. Ler um livro bíblico ao longo de toda a quaresma, existem algumas sugestões de livro bíblico mais específico, mais apropriado. Êxodo, Números, Deuteronômio, Epístola aos Romanos. Comungar o maior número possível de vezes, não se limitar ao domingo. Comungar o máximo de vezes durante a semana, buscar ter comunhão diária, pedir a Deus essa graça, é graça também, da comunhão diária. Ler um livro espiritual, quem está no clube do livro, está começando a ler, ou está aguardando para começar a ler, a Alma de Todo Apostolado, é muito bom, depois o padre vai nos acompanhar no final, a gente vai ter a conferência com ele. E tem uma sugestão que foi até de Dom Adair, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, que é da Beata Ana Catarina Emerite, que eu estou lendo também, é muito bom. E nós lemos ontem, assim, a sensação que a gente tem, é bom a gente começar na agonia de Cristo. E a sensação que a gente tem é de estar vivendo um momento. É doloroso, mas é necessário, é uma dor que a gente precisa sentir. O filme A Paixão de Cristo foi feito baseado nesse livro.
A Via Sacra, às sextas-feiras, eu acredito que todo mundo esteja fazendo. O Padre Darlan disponibilizou para a gente a Via Sacra da reparação. Eu vou passar depois para o pessoal de Jacobina. E a luta diária contra os vícios que nós temos na nossa carne, as paixões que estão nos escravizando. Às vezes podem não ser os pecados mortais, mas tem alguns pecados que são a brecha para o pecado mortal. E obra de misericórdia que faz parte, tem que fazer parte a esmola que se pede durante a quaresma. Então, quem puder rever, já acrescenta, melhore, mas faça desse momento um momento muito especial de reparação ao Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguma pergunta para o padre? Padre, só retomando um pouquinho, tentei falar um pouco atrás, mas tiveram muitas dúvidas, eu não consegui. Só usando um exemplo muito jocoso, né, muito distante da nossa realidade, mas para que a gente entenda que muitas vezes a nossa consciência não vai nos acusar, como o Thaís vinha dizendo aí. Ela vai nos acariciar e vai dizer que aquilo que a gente faz não é pecado, né? Que isso não é pecado, porque eu não me sinto acusado pela minha consciência. Eu me lembro, né, da história dos generais nazistas, depois foi para o tribunal, esqueci o nome do tribunal agora, eles foram julgados. Nuremberg. Isso. E aí os juízes lá perguntavam se eles se arrependiam de ter levado tantos judeus, né, para os campos de concentração e tantas mortes, né, que pesavam sobre eles. Eles diziam que não se arrependiam em momento algum, porque a consciência deles não os acusava. Eles estavam simplesmente seguindo ordens. E lembrando também de tantos santos, como, por exemplo, São João Paulo II, que se confessava toda semana. Então, quando eu vou me comparar a alguém, me comparo a um santo. Né? E pensar, olha, se ele se confessasse toda semana, e toda semana ele tinha algo para falar, né? Eu, durante um mês, eu consegui realmente já ter esse nível de santidade todo para que a minha consciência não me acuse. Então, daí a importância mesmo de fazer, como o senhor vem dizendo, esse ato, realmente, né? Esse exame de consciência, sobretudo se eu puder à noite, né? Talvez, como o senhor vem dizendo, ter um diário mesmo, para ir escrevendo. Que às vezes vai passando, vai ficando anestesiado e eu não percebo. Exatamente. É ter uma espécie de disciplina pessoal, né? Desse cultivo da vida espiritual e desses outros elementos. Isso ajuda muito. Eu me lembro que no seminário o padre incentivava a gente ter uma cadernetinha. Então a gente botava no bolso, né? E às vezes durante o dia você tinha uma luz, né? Disso ou daquilo, seja coisa boa ou seja coisa ruim, e já anotava. Porque eram graças, né? Eram também remorsos, era tomada de consciência de certos pecadinhos, digamos assim, praticados durante o dia. Então, isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Muito obrigado. Quem falou, hein? Hoje todo mundo tem um celular, padre. Não precisa nem a cadernetinha mais. O celular, se você não quiser escrever, você até fala. Pega e grava. Olha, eu fiz assim, depois você vê e vai lembrar. Bem mais rápido. Padre, um exercício pessoal que eu faço, espera que eu já te passo, Nathalie, e que pode servir para vocês também. Eu escutei do padre Paulo Ricardo dizendo uma vez sobre entender o que é realmente o pecado. Por que eu não peco? É para não ir para o inferno? Não, é para não ofender a Deus. É o medo de ofender a Deus. E ele disse assim, que a gente fica tão relaxado com os pequenos pecados que a gente se permite cometê-los no dia a dia. E aí a gente vai cometendo devagarzinho e acha que é um pegadinho, que está na média, que todo mundo comete. Aí o padre Paulo Ricardo disse assim, é como se você dissesse a Jesus, olha, Jesus, é só uma cuspida que eu vou te dar, é só mais um espinhozinho que eu vou cravar na tua cabeça. É só um pouquinho, aguenta aí, que eu vou fazer de leve. Se a gente tiver essa consciência, a gente tem mais dificuldade de enfrentar o pecado em si, partir para o ato em si. Então, se a gente fizer esse exercício, para mim funciona. Vocês podem começar a utilizar também.
Vai lá, Nathalie. Boa noite. Minha internet caiu quando as dúvidas começaram a ser tiradas, então talvez já tenham perguntado, mas como eu não ouvi, eu vou perguntar. Padre, relembrar pecados passados já confessados conscientemente deve ser confessados novamente? No caso, relembrar no sentido só saber que cometeu ou vivê-los novamente? Não viver. Relembrar ocasiões, situações, conscientemente, no caso. Não. Na verdade, o pecado, né, quando se fala com relação ao pecado de pensamento, tem que fazer um pouco de distinção, porque não é simplesmente o pensamento em si. Por exemplo, eu lembro que no ano tal eu cometi este pecado. Então, uma lembrança do pensamento. Ou então eu, por exemplo, vi uma situação na rua, de repente no meu pensamento olhou aquilo, né? Eu olhei aquilo, entrou no pensamento, né? Mas tem que fazer a distinção, que o pecado está no consentimento das coisas, né? Eu consinto, quer dizer, eu deixo entrar isso em mim. Agora, relembrar, saber que fiz, né? Que cometi, isso não é pecado. Porque aí, para não acontecer isso, então, quer dizer, a pessoa teria que cortar a cabeça, né? Agora, eu tenho que ter o cuidado, realmente, de não ficar me deleitando. Né? Eu confessei pecado que eu cometi com 4 anos atrás. Então, eu deito na minha cama e começo aquilo. Aí começo a imaginar novamente, começo a me deleitar naquele tipo de pensamento. Então, eu posso correr o risco de consentir aquilo e voltar a pecar. Por isso que não se trata de romper no sentido... eu tenho que esquecer, literalmente. Não. Eu tenho que ir deixando, não é? Eu fui perdoado, eu fui purificado. Pronto, cometi. Pronto. Olhar para frente. Às vezes, dependendo do grau de consciência, porque existem diversos graus de consciência. Um tipo de consciência, por exemplo, é a consciência escrupulosa. Ela fica nesse jogo, né, de ficar coisas do passado, às vezes de ficar achando que tudo é pecado, ou que nada também é pecado. Fica um pouco confusa nesse sentido. Mas, nesse caso, só relembrei? Não. Mas tenha cuidado de não alimentar isso. Muito obrigada. Obrigada. Padre Darlan, eu posso fazer assim, eu queria fazer uma pergunta. A Tereza hoje está... na hora da missa, da celebração, aí tem confessar os pecados, né? Confessa a Deus Todo-Poderoso. Não tem essa parte? O ato penitencial. O ato penitencial. Obrigada. Então, digamos que a gente vai para a missa, não seja todo dia, porque confessa uma vez só na semana. Confessou na quinta, passou. Aí pode vir a sexta, sábado, acontece nesses dias aí da pessoa cometer aquele mesmo pecado. Por exemplo, passa assim na cabeça da pessoa, né? A pessoa diz, Maria, nossa, essa pessoa já vai comentar de novo, ou pessoa fofoqueira, ou não sei o que, só na cabeça, né? Olhando para a pessoa. Aí eu tenho que confessar de novo para poder me comungar, ou eu ali na hora do ato, eu pedir perdão a Deus, porque pensado daquela pessoa. Então, veja, existem pecados que são necessariamente pecados que precisam para confissão, né? Se uma pessoa quer crescer rápido, digamos assim, ou ter uma consciência mais delicada, ela pode confessar todos os pecados, os grandes e os pequenos. Porque a confissão não é só o perdão, é uma cura, mas também é um fortalecimento contra o próprio pecado. Mas ali na missa, no ato penitencial, normalmente é aquele momento, que é um momento muito rápido, ele seria mais um perdão, levando em consideração que a pessoa já está arrependida para os pecados veniais, os pecados simples do dia a dia, que também não impede levar para a confissão, entendeu?
Mas ali não é lugar, por exemplo, de absolvição dos pecados, pecados graves, pecados mortais. Não. Se foi uma coisa muito simples, se pode ser perdoado tanto ali, né? Obviamente que ali, né, é uma graça bem maior, que é a Santa Missa, né? Como também nos momentos de oração pessoal. Agora não tem que ter não tem que ter vergonha, não. Ah, eu vim a semana passada, cometi de novo. Não tem problema, não. Vá se confessar. Porque isso ajuda cada vez mais a pessoa se fortalecer. Obrigada. Entendeu? Na Tereza. Entendi. Na Tereza é uma riqueza, só não tem dinheiro. Com certeza. Adivinhou. É rica da graça de Deus, né, Tereza? Eu tenho uma amiga aqui que ela botou o nome da filha de Elisa. Eu digo, menina, essa menina já sofreu na sala de aula. Quando a pessoa fala qual é o nome, Elisa. Eu digo, professora, sou Lisa mesmo. Elisa. Somos Que não, duas. a bichinha só vai viver Lisa. Ô, padre, você acabou de destruir o nome que eu queria para minha filha, Maria Elisa. Agora, como é que eu vou botar Elisa por causa de uma coisa dessa? Não tem Bota como. Maria. Acabou de destruir. Bota Maria Rica. Maria é rica. Não é Elisa, não é rica. Maria Rica, bota. Maria é rica. Maria é bonita e ainda melhor. Oi, padre, olha só a súplica que Genilton está fazendo aqui, ó. Temos que ter pelo menos um encontro desses por mês. Uma hora de conteúdo e hora de dúvidas. Ficou agora na sua mão essa peteca. Vamos lá. Ó, o padre... Pode ter muita coisa, bota 2 meses que tá bom. Olha, Mas na aí a próxima formação também, alguma formação, pode ser, por exemplo, nesse livro aqui é ótimo. E eu percebo que, no geral, o que muita gente tem dúvida mesmo é quais são os pecados veniais, elas querem saber pontualmente. Esses são veniais, esses são mortais. O que é um pecado mortal? Qual é a diferença de ser grave ou ser mortal? Tem muita gente ainda que tem muita dúvida sobre isso. Né? Aqui, nesse livrinho, coloca muitos pecados. Padre, você chegar atrasado na missa, o senhor disse uma vez, se chegar atrasado na missa em dia de preceito, pode ser um pecado grave, leve ou gravíssimo, dependendo do que seja o seu atraso, do motivo do seu atraso. Então, até isso é pecado. Isso. E, ao mesmo tempo, tem que ter sempre cuidado, por isso que as formações realmente são muito boas, porque a gente fala muito sobre pecados. Então, mas a gente tem que ter uma estrutura de compreensão tão boa que não nos leve a ter uma consciência escrupulosa. Por isso que é importante saber quais são os tipos de consciência que existem e a gente saber também se identificar em qual consciência é a minha. Porque, às vezes, eu posso confundir muito o pecado que é venial com o pecado que é mortal. Não saber fazer esse discernimento, por exemplo, do que eu cometi, do que eu posso cometer, para que a pessoa não fique muito aflita e angustiada, né, nesse processo todo. O pecado realmente existe, mas tem que ter sempre essa compreensão interior, né, para não ficar, às vezes até pode se ficar doente, a pessoa pode ficar doente. Então, bora ver um dia aí uma formação sobre pecados, graus de consciência, o pecado grave, o que é, o pecado mortal, o que é, grave, gravíssimo, gravão. Porque a gente não pode cair nem no escrúpulo e nem na consciência cauterizada. Tem cauterizada, tem laxa, tem delicada. São os 4 ou 5 graus de tipo de consciência que existe. Por isso que é um perigo dizer assim, haja de acordo com a sua consciência. E essa pessoa tiver uma consciência escrupulosa, como é que faz? Vai lá fazer uma coisa boa? Sei não se vai. Todo mundo diz, as consciências são muitas, são diversas. É verdade, é uma ação. A gente sai batendo em muita gente. Isso. Como é, Rita? E às vezes... Rita falou aí.
Rita, seu áudio está ruim. Está com barulho. Melhorou? Não, está bem baixinho, com barulho. O problema, deixa. Deve ser o microfone. Pronto, então nós temos já um encontro marcado com o padre, que está no Clube do Livro, no dia 27 de abril, né? Depois da nossa leitura da Alma de Todo Apostolado, então a gente vai falar também sobre espiritualidade e vida interior, também faz parte. E o padre vai marcar em Capim Grosso com a Clécia, vai para lá em abril também, provavelmente, todo mundo vai ser convidado, quem quiser ir também, né? Lá em Capim Grosso, e vamos todos rezar. Eu já peço aqui a oração de vocês pelas paróquias que têm vistas, estão na mira de Nossa Senhora para a implantação do apostolado. Lá em Capim Grosso, São Cristóvão, em Santo Antônio de Campo Formoso, vamos rezar por eles. Tem já os consagrados e eles têm o desejo ardente de implantação. Vamos pedir a Nossa Senhora para nos dar as condições que a gente precisa para isso. E hoje eu acho que já podemos finalizar por causa do horário, né, padre? Que é exatamente a hora que o senhor marcou para terminar, às 10 horas. E vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. E a partir de agora é com cada um de nós. Cada um vai fazer a sua quaresma, a sua reparação. Não percam a oportunidade, não deixe a preguiça vencer de jeito nenhum. Para Nossa Senhora tudo. Exatamente. Quanto mais reparação, mais felicidade e paz. Ela também nos dá essa graça. Então, exatamente, todo mundo, né, juntos, vamos nos unir, né, nas práticas, né, penitenciais, nas práticas de reparação, que já é uma quaresma, né, mais profunda ainda, né? Digamos que seria a reparação, a prática principal desse tempo da quaresma, mais a fundo, né, dentro do apostolado, né? A reparação, o coração de nossa mãe. Então, que Deus abençoe a todos. Uma quaresma cheia de muita piedade, né? Muita devoção, muito amor a Jesus e a Maria. Amém? Amém. Sua bênção, Padre. Vamos invocar a proteção de Nossa Senhora e a bênção, né, para as nossas vidas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Boa noite. Salve Maria, sua bênção. Muito obrigada, abençoe, Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Muita gente participou. Oi, graças a Deus. Foi ótima a reunião, padre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Foi quase todo mundo do apostolado de Bonfim, Jacobina. Boa noite. Pouquíssimas pessoas não puderam. Pois é, se anime, meu povo. Vocês aí, né, Campo Formoso, Jacobina. Graças a Deus. Vamos marcar um cenáculo com vocês aí, Jacobina, se Deus quiser, dona Maria. Venha mesmo, coisa boa. Combinando com os Emílio, Jaque. Oba, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Se Deus quiser. Jacobina é a casa de vocês. Ah, eu também sinto assim, viu? Pois é. Terra boa, Jacobina. Isso. Temos um padre aqui maravilhoso. Eita, que já está todo babado. Eita, graças a Deus. Bonfim só manda padre bom para Jacobina. Oh, meu Deus do céu, Bonfim. É verdade, é verdade. Tá vendo, Padre Arlan, como eles ainda debocham da gente. Mas também, quando vão embora, a gente só falta morrer. Ô, Padre Arlan, o senhor tá vendo que a gente ainda escuta deboche? Pode uma coisa dessa? Piada ao vivo.
Ainda tem que aguentar dessa. Boa noite, foi um prazer. Boa noite, dona Té. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigado, Deus Padre abençoe. Darlan, por sua sabedoria divina. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Vou tirar a noite. gravação aqui.